Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Seção 1. As crenças irreconciliáveis. A memória de Deus vem à mente quieta, ou seja, a memória de Deus vem na mente que já superou a voz do ego e as crenças de culpa, medo, pecado e separação. Ela não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz, e o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. A guerra é impossível, a não ser que a crença na vitória seja valorizada. O conflito dentro de você necessariamente implica o fato de que ainda acredita que o ego tem o poder de ser vitorioso. Por que outra razão você se identificaria com o ego? Com certeza, reconhece que o ego está em guerra com Deus. É certo que ele não tem nenhum inimigo. Entretanto, igualmente certa é a sua crença fixa, segundo a qual ele tem um inimigo que não pode deixar de dominar e que terá sucesso. Você não reconhece que uma guerra contra ti mesmo seria uma guerra contra Deus? Por que ele está trazendo essa pergunta? Porque somos aqui, todos nós, o Deus manifestado. Então, quando eu estou em guerra com qualquer outra pessoa que eu vejo separada de mim por causa do corpo físico, eu estou em guerra contra o próprio Deus. É concebível a vitória? Está perguntando novamente, é aceitável que haja essa vitória? É impossível, gente. E se fosse assim, seria uma vitória que você iria querer? Outra pergunta. A morte de Deus, se fosse possível, seria a sua própria morte. Isso é uma vitória? O ego sempre marcha para a derrota, porque pensa que o triunfo sobre você seja possível. Mas Deus pensa de outro modo. Isso não é guerra, apenas uma crença louca, segundo a qual a vontade de Deus pode ser atacada e derrotada. Você pode até se identificar com essa crença, mas ela nunca será outra coisa além de loucura. E o medo reinará na loucura e lá parecerá ter substituído o amor. Esse é o propósito do conflito. E para aqueles que pensam que isso é possível, os meios parecem reais. E quais são esses meios para quem pensa que é possível atacar? São os ataques no geral, né? Culpas, medos, pecados, a ideia de pecado, relacionamentos não santos, brigas, discórdias. A gente sempre pensa que consegue atacar o outro, mas sem saber que a gente está atacando a gente mesmo quando a gente ataca o outro. Esteja certo de que é impossível. Deus e o ego, ou você e o ego, jamais se encontrarão. Vocês parecem se encontrar e fazerem as vossas estranhas alianças com base no que não tem significado, pois as vossas crenças convergem para o corpo, a casa escolhida do ego, que você acredita que é a sua casa. Vocês se encontrarão num equívoco, um erro na sua autoavaliação. Então, quando a gente olha para o corpo físico, a gente se encontra num equívoco, numa ilusão, que é a nossa própria autoavaliação de que somos um corpo físico. O ego se une com uma ilusão de você mesmo, a qual você compartilha com ele. E, no entanto, ilusões não podem se unir. Eu acho interessante a gente começar a abrir a nossa consciência para um outro entendimento. No meu modo de ver, ele está trazendo que tem dois personagens que a gente pensa que é a gente, né? Um é essa personalidade, no meu caso aqui a Luciana, e o outro é essa voz do ego, que no meu entendimento também é uma voz que tenta nos sabotar. Então seria como se fosse assim, o anjinho e o diabinho. O anjinho como sendo essa personalidade e o diabinho que é aquela voz do ego tentando sabotar a gente o tempo inteiro. No entanto,
o interessante aqui mesmo é que está trazendo que esses dois cenários, esses dois personagens que estão em cada um de nós, nenhum dos dois é a gente, verdadeiramente. Olha que interessante, observem essa leitura e as próximas que vocês vão entender isso aqui com um pouquinho mais de clareza. Então, não tem só o ego para a gente sublimar, para a gente superar. Tem também essa nossa personalidade aqui, que a gente foi criando através de inúmeros condicionamentos, de inúmeras repetições de comportamentos. Então eu vou trazer novamente essa frase. O ego se une com uma ilusão de você mesmo, a qual você compartilha com ele. E, no entanto, ilusões não podem se unir. Elas são a mesma e, portanto, não são nada. Sua união se baseia no nada. Duas ilusões são tão insignificantes quanto uma ou mil. O ego não se une a nada, não sendo nada. A vitória que ele busca é tão sem significado quanto ele próprio. Então, quando o ego se une à nossa personalidade, ele está se unindo a uma outra ilusão, que na verdade é tão nada quanto o próprio ego. Irmão, a guerra contra você mesmo está quase no fim. Então aqui traz esse entendimento de que vivemos num jogo holográfico chamado vida, em que tem dois personagens em cada um de nós. Olhem só, observem bem e me digam o que vai fazer sentido para vocês. Coloca lá nos comentários o que vocês vão entender a partir dessa leitura, para que eu mesma possa aprender com as interpretações de cada um de vocês, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu enxergo, eu entendo essa leitura a partir de um ponto de vista que eu tenho, baseado em crenças que estão em mim. Então, coloquem lá suas interpretações para que eu possa ampliar também a minha própria percepção, porque é sempre uma troca, né? Eu vou repetir essa frase para contextualizar a sequência. Irmão, a guerra contra você mesmo está quase no fim. O final da jornada está no lugar da paz. Ou seja, o final da jornada é quando a gente alcança a paz na mente. Você quer aceitar agora a paz que te é oferecida aqui? Está perguntando. Esse inimigo, a palavra inimigo está entre aspas, esse inimigo contra o qual lutou como se fosse um intruso na sua paz, é transformado aqui diante da sua vista, no doador da sua paz. Então aquele que a gente pensou que era um inimigo, em outras palavras, será o nosso salvador. O teu inimigo, inimigo novamente entre aspas, era o próprio Deus, para quem todos os conflitos, o triunfo e qualquer tipo de ataque são desconhecidos. Ele te ama perfeitamente, completamente e eternamente. O Filho de Deus em guerra contra o seu Criador é uma condição tão ridícula, assim como seria se a natureza rugisse contra o vento com raiva, proclamando que ele já não faz mais parte dela. Seria possível a natureza estabelecer isso e fazer com que isso fosse verdadeiro? Seria possível a natureza ir contra o vento e dizer que agora ele não faz mais parte dela, da própria natureza? Também não cabe a você dizer o que fará parte de ti e o que será mantido separado. Em outras palavras, não nos cabe definir se Deus está ou não em nós. A gente definir, não, Deus não está em mim, ou não, Deus está em mim. Gente, somos a manifestação dele e ponto. Quem discordar vai viver a vida projetada em cima dessa discordância. E quem concordar, quem aceitar, né? Não é nem concordar, é aceitar essa verdade, também vai ser direcionado para uma vida em cima dessa verdade. A guerra contra você mesmo foi empreendida com o intuito de ensinar ao Filho de Deus que ele não é ele mesmo e não é o filho de seu pai. É uma guerra que a gente criou aqui na mente, com a participação da nossa personalidade humana e do ego. Para isso, a memória de seu pai tem que ser esquecida. Ela é esquecida na vida do corpo, e se você pensa que é um corpo, acreditará que a esqueceu. Que coisa incrível!
Então, essa memória é a memória do próprio Deus em nós. É disso que a gente precisa relembrar aqui nessa experiência humana. No entanto, a verdade nunca pode ser esquecida por ela mesma. E você não se esqueceu do que é. Apenas uma estranha ilusão de ti mesmo com o desejo de triunfar sobre o que você é que te impede de lembrar. A guerra contra ti mesmo não é senão a batalha de duas ilusões, lutando para fazer com que sejam diferentes uma da outra, acreditando que aquela que vencer será verdadeira. Aqui, agora, nesse momento, é que eu trago esse entendimento que eu falei um pouco antes, sobre a ilusão de nós mesmos e a ilusão do ego, ambos estando em cada um de nós. Olha que incrível! Agora está ampliando o nosso nível de compreensão da vida. Não há nenhum conflito entre elas e a verdade. Ou seja, ambas são ilusões e a verdade é que nós somos o Filho de Deus. Elas também não são diferentes uma da outra. Ambas não são verdadeiras, porque são pensamentos, são crenças, são pensamentos ilusórios. E assim, não importa a forma que tomam. O que as fez é insano e elas permanecem sendo parte daquilo que as fez. A loucura não contém nenhuma ameaça à realidade e não tem nenhuma influência sobre ela. As ilusões não podem triunfar sobre a verdade e nem podem ameaçá-la de forma alguma. E a realidade que as ilusões negam não é parte delas. O que você lembra é uma parte de ti, porque não pode deixar de ser como Deus te criou. A verdade não luta contra ilusões, nem ilusões lutam contra a verdade. Ilusões apenas batalham consigo mesmas. Sendo fragmentadas, elas fragmentam. Em outras palavras, elas só veem a separação, só enxergam a separação. Mas a verdade é indivisível e está muito além do pequeno alcance que possam ter. Você se lembrará do que conhece quando tiver aprendido que não pode estar em conflito. Uma ilusão a respeito de ti mesmo pode batalhar contra outra ilusão, que no caso é o ego. Entretanto, a guerra de duas ilusões é um estado no qual nada ocorre. Que incrível, né, gente? Eu acho que essa parte aqui começa a ressignificar todo o entendimento que a gente teve até aqui. Porque até então, um curso em milagres só nos trazia o entendimento, a abordagem de uma outra voz equivocada, distorcida, que era o ego. Agora, estamos dentro de um jogo holográfico chamado vida, em que duas energias estão lutando, mesmo sabendo que ambas são ilusórias, que não existem. Isso nos remete um pouco ao entendimento que a física quântica traz, de que o ponto de atração depende do olhar do observador. Então, quando a gente foca na personalidade, a gente acha que ela existe, porque a gente vai atrair testemunhas, né, que são situações, pessoas, acontecimentos, que vão confirmar, que vão comprovar a existência da personalidade. Assim como a voz do ego, né? Então, que a gente amplie um pouco mais o nosso entendimento a partir de agora. Estejam abertos, porque para mim também é um desafio enorme entender essa nova abordagem que está trazendo. Então, se isso trouxer algum tipo de libertação, vai ser super válido. E eu estou aberta para esses novos entendimentos aqui que estão chegando para a gente nesse momento. Não há nenhum vencedor nessa batalha de ilusões, né? E não há nenhuma vitória. E a verdade permanece radiante, separada do conflito, intocada e quieta na paz de Deus. A verdade de quem somos verdadeiramente, desse nosso ser crístico. Que linda essa abordagem. E essa frase aqui termina com algo bastante interessante, né? Que a verdade permanece radiante, quieta na paz de Deus. Então esse estado de consciência chamado paz, ou reino dos céus, ou céu, ou consciência crística, esse é o lugar que a gente tem que estar. É lá que a gente está em Deus. É lá não, né? É aqui, porque é um nível de consciência.
quando a gente acessa esse estado consciencial, nós estamos em Deus, protegidos por Ele. O conflito tem que se dar entre duas forças. Ele não pode existir entre um poder e o nada. Isto é, o conflito não pode existir entre o que é real e o que é ilusório. Não há nada que possa atacar que não seja parte de você. E por atacar, faz duas ilusões a respeito de ti mesmo, uma em conflito com a outra. Nossa, muito significativo isso daqui. E isso vai ocorrer sempre que você olhar para qualquer coisa que Deus criou com qualquer coisa que não seja amor. O conflito é amedrontador porque é o nascimento do medo. Entretanto, o que nasce do nada não pode vencer a realidade através de uma batalha. Por que você iria querer preencher o seu mundo com conflitos contigo mesmo? Olha que pergunta interessante. Permite que toda essa loucura seja desfeita para você e volte-se em paz para a lembrança de Deus ainda brilhante na sua mente quieta. Observa só como o conflito de ilusões desaparece quando é trazido à verdade. Pois esse conflito só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes e a vencedora será a mais verdadeira, a mais real e assim será a conquistadora da outra que era menos real e que passa a ser uma ilusão ao ser vencida. Gente, que frase incrível! Eu vou tentar trazer de uma forma mais clara. Vamos lá! Esse conflito só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes, ou seja, verdades conflitantes está entre aspas. Por quê? Porque são falsas verdades, são ilusões. E a vencedora será a mais verdadeira e a mais real, e assim será a conquistadora da outra falsa verdade, que era menos real e que passa a ser uma ilusão ao ser vencida. Nesse sentido, ele está trazendo que uma ilusão, aquela que venceu a outra, que no caso a nossa personalidade que vence o ego, vai ser a conquistadora do ego, vai estar acima do ego. Então, o ego vai passar a ser menos real e assim ele vai ser alçado à categoria de ilusão. Então, é uma ilusão vencendo a outra. Aquela que vencer a batalha, ela vai se tornar uma verdade. Mas aquela que perder a batalha entre as ilusões vai ser considerada mesmo uma ilusão. Olha que incrível como a gente vive nesse cenário. E o mais engraçado é que a gente vive isso tudo sem perceber que estamos vivendo isso tudo. Continuando aqui. Assim, o conflito é a escolha entre ilusões, onde uma delas deverá ser coroada como real e a outra vencida e desprezada e, portanto, será entendida como uma ilusão. Aqui, o Pai jamais será lembrado. Nesse conflito de ilusões, nós nunca nos lembraremos do próprio Deus. No entanto, ilusão alguma pode invadir a sua casa, e sua casa está com letra maiúscula, que no caso é a casa de Deus, e expulsar o próprio Deus do que ele ama para sempre, que é a nossa essência verdadeira. E o que ele ama não pode deixar de ser para sempre quieto e para sempre em paz, porque é a casa do próprio Deus. Você, que é amado por Deus, não é uma ilusão, sendo tão real e tão santo quanto o próprio Deus. Que profundo! Cada vez mais eu entendo que a gente é um ser crístico, é um Deus manifestado aqui, pelo menos no meu ponto de vista. A serenidade da sua certeza do Pai e de você próprio é a casa de ambos, que habitam como um só e não à parte, que habitam juntos e não separados. Abre a porta da sua santíssima casa e permite que o perdão varra todo o vestígio da crença no pecado que mantém Deus sem lar e seu filho junto com ele sem lar. Vamos tentar entender essa frase.
abre a porta da sua santíssima casa, que no meu entendimento é o amor incondicional, e permite que o perdão varra todo o vestígio da crença no pecado, crença essa que mantém Deus sem lar e seu filho sem lar junto com ele. A crença de que somos pecadores, de que estamos aqui para sofrer, de que estamos crucificados, de que a vida é sofrimento. A crença de que somos limitados, de que somos pecadores. E aqui cabe novamente aquela frase que já foi falada aqui: a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita, não é sofrimento. Você não é um estranho na casa de Deus. Dá boas-vindas a teu irmão, no lar onde Deus o instalou em serenidade e paz e onde habita com ele. As ilusões não têm lugar onde mora o amor, e esse amor te protege de todas as coisas que não são verdadeiras. Olha que profundo. Só o amor nos protege das ilusões. A paz na qual você habita é tão ilimitada quanto a paz do seu Criador, e todas as coisas são dadas àqueles que querem se lembrar de Deus. O Espírito Santo vela sobre a sua casa, seguro de que a sua paz nunca pode ser perturbada. Como é possível que o lugar onde Deus descansa se volte contra si mesmo e busque dominar aquele que ali habita? É uma pergunta. Como é possível que o lugar onde Deus descansa, onde ele mora, se volte contra si mesmo e busque dominar o próprio Deus que lá habita? E pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. No caso aqui, quando a gente se vê separado, né? É quando o lar de Deus está dividido. Só para contextualizar aqui, como é possível que o lugar onde Deus descansa se volte contra si mesmo e busque dominar aquele que ali habita? E pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. O altar desaparece. A luz se faz cada vez mais tênue, cada vez mais fraca. E o templo do Santíssimo vem a ser a casa do pecado. E aí surge o corpo físico. Aí a gente começa a focar no corpo físico e nas necessidades do corpo físico. Porque o templo de Deus, que é onde a gente habita constantemente, desaparece. Como eu trouxe da física quântica, o ponto de atração depende do olhar do observador. Aonde eu focar é onde vai expandir na minha vida. Que incrível, né? E nada mais é lembrado exceto as ilusões. Ilusões podem conflitar porque as suas formas são diferentes e elas, de fato, batalham apenas para estabelecer qual é a forma que é verdadeira. Tanto a nossa personalidade está tentando se provar no mundo, né, quanto o ego distorcendo a ilusão da nossa própria personalidade. Olha que cenário, gente! Ilusões encontram ilusões, mas a verdade só encontra a si mesma. O encontro de ilusões conduz à guerra, e essa condução da guerra aqui, ela é tanto interna quanto externa. Nós temos inúmeros conflitos internos, eu acho que isso é muito da nossa personalidade, e inúmeros conflitos externos, que aí eu acho que já vem do ego, que é esse que ataca, que critica, que julga, que coloca medo, que sente medo. Eu acho que é um misto de tudo até, né? Porque pensa bem, agora a gente tem que ressignificar todo o entendimento. A paz olha para si mesma e se estende. A guerra é a condição na qual nasce o medo e onde ele cresce e busca dominar. A paz é o estado onde habita o amor e busca compartilhar a si mesmo. Conflito e paz são opostos. Onde um habita, o outro não pode estar. E aonde quer que qualquer um dos dois vá, o outro desaparece. E é assim que a memória de Deus se torna obscurecida nas mentes que vieram a se tornar o campo de batalha de ilusões. Entretanto, muito além dessa guerra sem sentido, ela brilha pronta para ser lembrada quando você estiver do lado da paz.
Que lindo! Entretanto, muito além dessa guerra completamente sem sentido entre duas ilusões em nós mesmos, a memória de Deus brilha pronta para ser lembrada quando nós estivermos do lado da paz, quando nós estivermos nesse estado consciencial chamado paz. Fim da leitura do livro-texto.